Olá, amigos, que alegria estarmos juntos novamente falando da doutrina espírita. Hoje nós então iniciaremos o ano de 2022 no grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. E é com alegria que, em nome do grupo, desejamos a todos um ano de muita paz, de muitas alegrias, de muitas conquistas boas, de saúde. É isso que desejamos a todos. Lembrando que as palestras do Aulas da Vida também estão sendo retransmitidas para a TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, na cidade de Campina Grande. Bom, nós estamos então já em fevereiro. Já se passou o mês de janeiro, um mês do ano de 2022. Sempre quando tem a mudança do ano, né, sempre nessas nossas comemorações do ano novo, nós sempre refletimos. É difícil quem não faça essa reflexão sobre como será o nosso próximo ano, o que queremos fazer, o que queremos construir, o que desejamos, o que buscamos, nos sentimos fortalecidos, não é? Este ano vai ser diferente. Costumamos falar assim, todos nós, porque é a esperança que nos move. A esperança de sempre dias melhores, a esperança de um ano melhor para todos, é natural e isso é muito bom. Mas já se passou um mês, já estamos no início de fevereiro. Será que estamos trabalhando para toda essa conquista que desejamos? Para realizar os nossos sonhos? Para, enfim, buscar aquilo que queremos? Até a nossa transformação? Será que já estamos trabalhando ou estamos apenas só no campo do desejo, no campo da vontade? Por isso, o nosso tema de hoje é um novo olhar para nós mesmos. Um novo olhar para nós mesmos. Esse é o tema do nosso encontro. No livro dos Espíritos, questão 919, Kardec faz uma pergunta. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Veja bem, nós estamos falando que temos desejos, temos sonhos, temos algo a conquistar, não é? Que desejamos as coisas para nós. Então, como trabalhar nesse sentido? Como não buscar caminhos que não são tão certos assim? É isso que Kardec pergunta aos espíritos. Qual que é o melhor, o mais prático, mais eficaz de se transformar e de não se arrastar ao mal? E os espíritos respondem que é o sentimento da fé. Por que a fé? Porque a fé nos traz a esperança, a fé nos traz a confiança, a fé nos fortalece para que então busquemos essa transformação. E fé em tudo, fé em nós mesmos, fé na vida, fé no nosso trabalho, mas aqui os espíritos dizem fé em Deus, fé na criação, fé na misericórdia divina, na justiça, na bondade. Essa é a fé que os espíritos respondem então a Kardec. No livro Pensamento e Vida, é o livro Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel nos diz assim, que fé é força que nasce com a própria alma. Nasce com a própria alma. É a certeza que temos do nosso Criador, da sabedoria do nosso Criador,
que é a sabedoria da vida. Então é essa certeza que nasce com a própria alma. Essa é a fé. Mas que para encontrarmos o bem, que é o que todos nós desejamos, né? Todos nós desejamos felicidade, o bem para nós, não é mesmo? É o que nós desejamos, todos nós. Mas para que encontremos então essa satisfação desse desejo, que é a satisfação do bem, que é encontrarmos o bem, não basta só acreditarmos que ele exista. É necessário trabalharmos com boa vontade para encontrarmos, para termos satisfeito esse nosso desejo. É o que eles dizem então da fé. Não basta apenas eu dizer, eu acredito, eu tenho fé. Isso não muda. Nós temos que trabalhar esta fé com entendimento, trabalhar essa vontade de crescimento, de mudança. E isso é trabalhar esse novo olhar em nós. Hoje é o tema do nosso encontro. Seguindo então, aqui no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, então aqui Humberto de Campos narra um acontecimento entre uma conversa, um encontro, um diálogo entre os discípulos e Jesus. Então, os discípulos conversando com Jesus, Jesus pregando aos discípulos, um deles conta a história de um amigo, rapidamente, e diz, mestre, o meu amigo, ele escutou sua preleção, ele gostou de suas palavras, ele se sentiu mexido interiormente com as suas palavras, mas ele diz que é muito difícil seguir a boa nova como o Senhor nos pede, porque existem muitos obstáculos e sacrifícios que temos que provar. A boa nova, então, aqui, meus amigos, é o Evangelho. O Evangelho significa a boa nova. É aquilo que Jesus nos trouxe, não é? Então, o discípulo expondo essa dúvida do amigo, né, essa preocupação, todos eles, em geral, ficaram também inquietos. Porque realmente Jesus diz que seguir a boa nova não é a tarefa tão fácil, apesar de ser a necessária e a melhor. Que existem sim os sacrifícios, existem os testemunhos, porque nós somos imperfeitos. E nós vamos, com as nossas inconsequências e más decisões, acarretar esses sofrimentos e tudo que vem para nós nesse sentido de aprendizado. Então, Jesus já deixou claro ali para os discípulos e para toda a humanidade, né? Enfim, então, com a narração dessa dúvida desse amigo, né, e foi Tiago que expôs, Jesus então responde assim, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e triunfo. Ou seja, Jesus fala que nós temos muitos equívocos nas nossas interpretações e no nosso olhar em relação à vida, em relação a Deus, em relação às leis que nos regem. Nós apenas entendemos como a proteção de Deus, a justiça e misericórdia de Deus, no momento em que estamos bem, em que tudo ocorreu como desejávamos, e que estamos saudáveis, e que estamos felizes, e que tudo está dando certo a mil maravilhas. Então, neste momento, nós agradecemos e sabemos, com aquela fé e certeza, que Deus nos protege e nos abençoa. Mas esse não é o olhar correto que devemos ter. E Jesus, então, continua na resposta ao Tiago. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no que Deus concede,
naquilo que Deus está nos dando, mas no que Deus nos traz como educação. Então é o Pai que educa, é isso que Jesus está dizendo. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Então olha a diferença que ele fala em relação a esse olhar em relação à criação, esse olhar em relação a Deus. Então Jesus nos pede que olhemos Deus não só como o Deus que concede, mas o Pai que educa. Não apenas distribui, ele educa os seus filhos. Né? Não aquele que recompensa, mas aquele que aperfeiçoa, através do que? Da educação, do trabalho. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Então Jesus explicou muito bem aos discípulos agora o engano daquele amigo que Tiago veio trazer as observações e também dos próprios discípulos, dos apóstolos, porque todos eles também ficaram inquietos com essas indagações. A do amigo, do Tiago. Por quê? Porque também são espíritos ainda imperfeitos, né? E estavam, obviamente, já num trabalho de transformação, mas ainda sentiam as suas dúvidas, né? Ainda tinham as suas inquietações. E Jesus então veio explicar que nós devemos compreender diferente. É um novo olhar para a criação, um novo olhar para a lei que nos rege. É esse olhar que Jesus respondeu a Tiago, não apenas no momento que esteja tudo bem, porque Deus não nos recompensa assim, Deus nos educa, Deus trabalha em nós para que possamos realizar a nossa perfeição e o nosso trabalho. É o Pai que educa. E como somos pais, muitas vezes, nós que somos pais, nós precisamos deixar que um filho sofra aquele momento, né? Sem aquilo que deseja ou qualquer outra situação, para quê? Para o aprendizado dele, por mais que isso nos doa, porque sabemos que é o melhor, é aprendizado. Bom, aí nessa sequência, né, como todos estavam também inquietos, Jesus continuou a sua explicação. Porque um dos discípulos pergunta a Jesus, mestre, mas então dentro de toda essa turbulência, essa confusão do mundo, né, esse sacrifício que temos que fazer, não seria melhor então fugirmos de tudo isso? Né, deixarmos as coisas do mundo e vivemos em intensa contemplação do reino de Deus? Né? Não seria mais fácil então abandonarmos todos os problemas, esquecermos de tudo, não darmos conta de nada e vivemos apenas na contemplação do reino de Deus? Foi um questionamento. Jesus então responde: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Está aí a resposta do Cristo. Que diríamos então, né, desse filho que vem do pai trabalhando sem cessar, em prol de toda a sua família, bem-estar de toda a sua família, né? E ele apenas ocioso, apenas olhando. Seremos nós a ficarmos na ociosidade? Porque o trabalho da criação não cessa. Deus, que é o nosso Pai, trabalha sem parar. E nós também devemos trabalhar, para nós e para toda a criação, e para todos que estão à nossa volta. Então Jesus respondeu desta maneira, e que é importante percebermos, né? Nós não podemos nos alijar, nós não podemos fugir do mundo, porque o mundo é para nós. Essa escola, esse trabalho, esse hospital, né? Nós temos que nos habituar aqui. E aí ele prossegue. Bom, então com tudo isso, Jesus respondendo a um questionamento do discípulo que pergunta: mas então, mestre, dentro de todo isso que o Senhor nos ensinou agora, dessa necessidade de trabalho, de entendimento, né, de do trabalho da Boa Nova, nos ensina então
o que podemos fortalecer em nós, o que temos em nós, qual característica que podemos fortalecer em nós para facilitar então o nosso trabalho na Boa Nova, que virá com testemunhos, que virá com sacrifícios. Jesus responde simplesmente: a fé. A fé em Deus, a fé na criação, a fé no universo, a fé operante, mas não a fé só contemplativa. Não contemplativa, a fé de trabalho, a fé operante. É essa fé que nasce no nosso íntimo, que é instintiva, como Emmanuel nos diz, da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da vida. E trabalharmos dentro dessa fé. É isso que Jesus então explica aos discípulos, que tudo é questão de fé e entendimento. É esse novo olhar, né? É esse novo olhar que temos que ter em relação à vida e às leis que nos regem e a nós mesmos. Então, é essa diferença de interpretação que Jesus está explicando para os discípulos. E essa fé trabalhada, esse entendimento melhor compreendido, né, das leis, esse novo olhar, ele vai deixar com que as inquietações que temos, que elas sejam menores, que nós possamos passar por elas de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque vamos começar a compreender diferente. Vamos começar a perceber diferente, a entender diferente, da maneira mais correta. Ainda com nossas dúvidas, né, nossas dificuldades, porque ainda temos e vamos ter ainda por muito tempo, mas já é necessário então que já comecemos a buscar esse novo olhar, um novo olhar para o mundo e para nós mesmos. É muito bonita essa parte desse livro, né, esse capítulo, do capítulo Boa Nova, que chama, capítulo 6, que chama Fidelidade a Deus. Então nós temos que ter essa fidelidade a Deus como fé em Deus, essa crença na justiça divina, crença na sabedoria divina. E não apenas agradecermos e compreendermos Deus no momento que estamos felizes e estamos bem, porque isso é muito fácil, não é? Está tudo bem, estamos de boa, está tudo ótimo, mas e o momento do testemunho? E o momento que a Boa Nova vai exigir o nosso sacrifício? O que vamos fazer? E ainda, os discípulos continuam ainda a argumentar algo com Jesus. E argumentam então, tudo bem, então nós temos que trabalhar a Boa Nova, nós temos que ter esse olhar diferente, nós temos que nutrir a nossa fé, não podemos fugir do mundo, fugir dos problemas, né? Nós temos que estar aqui. E perguntam então assim, como viver então no mundo, né? Jesus, explique para nós como viver neste mundo, que é este mundo que nós conhecemos. Mundo com sofrimentos, com doenças, com violência, né? Esse mundo que está aí com espíritos de variadas vibrações e situações, tudo que nos chega. Como viver então dentro desse mundo, trabalhando a fé, trabalhando a Boa Nova, né? Oferecendo aí o nosso testemunho, o nosso sacrifício. Jesus responde para os discípulos então que nós não podemos servir a dois senhores. Não existe essa possibilidade no trabalho da Boa Nova. Ou nós nos voltamos totalmente às coisas do mundo, que são frágeis, que são ilusórias, né? Tudo que nos traz da alegria do mundo matéria, né? Tudo que nos traz é fugidio, é pequeno, é pouco, mas é necessário para o nosso momento aqui. Mas se só nos atentarmos a isso, a essas conquistas, a essas benesses, a esse retorno, né, de todos os sentidos da matéria, nós vamos nos esquecer de pensar
na vida espiritual, naquilo que verdadeiramente somos, na nossa vida real, no reino de Deus. Nós somos espíritos. Então Jesus explica, nós não podemos servir a dois mestres. Ou estamos aqui totalmente servindo a matéria, ou estamos servindo ao espírito. Mas Jesus nos diz também que nós temos que ter um equilíbrio importante nessa tarefa. Nós temos que viver a vida que estamos aqui. Afinal, nós estamos aqui como aprendizado e como trabalho. Então, nós temos que viver a vida aqui da matéria, mas com o nosso entendimento e esse novo olhar voltado à vida do espírito. Porque tudo que está aqui é consequência dessa vida do espírito até então, não é? E tudo que estamos fazendo e trabalhando aqui agora será, lá na frente, a consequência da nossa felicidade ou infelicidade também. Então, aqui é uma passagem, meus amigos, uma passagem de trabalho, de resgate, de cura para o nosso espírito, né? Cura das nossas imperfeições espirituais, dos nossos equívocos de interpretação, do nosso olhar equivocado. Então, Jesus deixa bem claro esse equilíbrio que temos que ter. Estamos aqui, vamos trabalhar aqui, mas sempre com a mente, com a consciência, com o entendimento voltado à nossa vida de espírito, que é o que somos e que é a nossa verdadeira vida. Então é esse olhar que nós temos que buscar, é esse olhar que temos que tentar ter em nós, olhar para nós de forma diferente, com entendimento, olhar para a vida de forma diferente, com entendimento. Assim nós vamos conseguir transformar a nossa vida, começar a dar os primeiros passos, quem ainda não deu os primeiros passos de transformação, porque nós sentimos a necessidade de mudança, nós sentimos quando as coisas não estão bem, pode até que aparentemente estejam bem, mas o nosso íntimo, né, o nosso espírito, né, nós sentimos quando precisamos dessa mudança e desse novo olhar. Então, é isso que Jesus vem nos trazer. A quem servimos? Temos que repensar tudo isso, temos que refletir. Então, depois de tudo que Jesus ensinou aos espíritos, nesse diálogo, né, nessa conversa sobre a fé, sobre essa importância toda, simplesmente os espíritos quase que em uma só voz responderam: Senhor, teremos fé. A fé operante, a fé correta, a fé raciocinada, a fé trabalhada. E nós, o que responderíamos a Jesus nesse momento? Se estivéssemos ouvindo essa preleção do Cristo, o que responderíamos? Senhor, teremos fé? Como está a nossa fé? Como está esse nosso trabalho de transformação? É esse o novo olhar que temos que ter para nós. É isso que temos que perguntar a nós a todos os dias. Como estou vivendo os meus dias? Como estou encarando a vida? Como estou observando as coisas da vida e as pessoas? Estou enxergando da maneira correta ou tenho um véu espesso, dificultando a minha visualização e o meu entendimento? Vamos procurar entender isso em nós? Na segunda epístola de Coríntios, Paulo nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha Paulo também nos dizendo, olhe para dentro de você. Você está na fé? Na fé raciocinada, na fé sincera, na fé coerente? Provai-vos a vós mesmos. Ou seja, não fuja, não vamos fugir dos sacrifícios de trabalhar a boa nova, dos testemunhos que ela vai nos pedir. Não podemos fugir. Vamos trabalhar, vamos provar a nossa fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou seja, nós estamos em Jesus, Jesus está em nós? Ou não estamos? A quem seguimos?
Não podemos seguir dois senhores. Jesus já nos explicou. Não podemos. A quem estamos seguindo? Temos que repensar, temos que refletir. Jesus, então, Cristo, nosso Mestre Jesus, quando ele esteve aqui encarnado entre nós, com as suas atitudes, com seus exemplos e com suas palavras que perpetuam, né, para toda a humanidade, para todos sempre, Jesus então nos mostra toda a necessidade desse novo olhar, desse entendimento, e ele nos faz um convite. Tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus falou, tudo que ele nos ensinou, toda a exemplificação do Cristo foi para nos trazer um único convite. Convite a toda a humanidade, para toda a eternidade. Único convite, para que não sejamos apenas servos de Deus. Não servos, mas filhos. Essa é a diferença. E Jesus explica então que o servo, ele tem as suas vontades, né? Assim, o servo, ele vai ter os seus desejos. Como ele diz na palavra, os servos, ele tem os seus interesses próprios, mais correto. Então Jesus diz, um servo, ele tem seu interesse próprio. Em algum momento ele pode abandonar o pai, porque ele tem seu interesse próprio. Mas o filho, ele não abandona o pai, porque o interesse do filho está de acordo, está junto com o interesse do pai. Aqui ele faz uma analogia, né? Cristo faz uma analogia para que a gente compreenda bem o que ele quer dizer com a diferença entre ser apenas o servo e ser o filho. Né? Aqui ele não está querendo dizer da vida material aqui, né, do pai, filho, não, ele está falando da relação nossa como filho de Deus, da nossa relação com o nosso Criador, o nosso Pai. Né? Então, ele não apenas sermos servos, não. Jesus nos faz o convite para sermos filhos. Filho, aquele que está envolvido com a criação, está dentro, né, do objetivo da criação e não tem o seu interesse próprio. É isso que Jesus vem nos dizer. Eu acho muito bonito quando Jesus faz esse convite, que não sejamos só servos, que sejamos filhos. Isso nos leva à maior aproximação de Deus, né, a uma maior aproximação da criação. E é importante entendermos isso. Não queremos só ser servos, queremos ser filhos. Filhos amorosos, não é? Filhos conscientes, filhos na fé. E é isso que Jesus vem nos trazer, é essa lição. E se procurarmos, dentro dessa fé e desse entendimento e desse novo olhar que nos trará a mudança, então nós vamos começar a ver a boa parte em tudo. A boa parte das pessoas, a boa parte dos acontecimentos, a boa parte dos sofrimentos, a boa parte de tudo. Por quê? Porque nós vamos ter essa fé raciocinada, essa fé que nos traz esse novo olhar. É um novo olhar para a vida. É um novo olhar para essa lei que nos rege. É um novo olhar para o nosso Pai, para o nosso Deus, nosso Criador. É um novo olhar para nós mesmos. É um novo olhar para o nosso irmão e para tudo que nos rodeia. Esse novo olhar é o necessário para a nossa transformação, para a conquista da nossa evolução espiritual, para a conquista da nossa felicidade real e verdadeira, que nem sempre será a felicidade daqui, porque aqui é tudo passageiro, aqui é matéria, né? Seremos felizes aqui também, mas a nossa verdadeira felicidade é aquela que vai nos seguir no mundo espiritual, no reino de Deus. Então Jesus vem nos trazer toda essa informação, junto com o seu exemplo, junto com sua palavra, que sejamos filhos, fiéis, conscientes do nosso propósito, dentro do propósito dessa criação, que estejamos unidos ao Pai, nesse olhar da bondade,
que possamos ver a boa parte em tudo, esse olhar diferente, e a boa parte em nós, esse olhar íntimo. E assim nós vamos conseguindo trabalhar esses nossos defeitos, trabalhar aquilo que temos de errado, fortalecer aquilo que temos de bom, né? Seremos exemplo também, na maioria das vezes, para aqueles que estão à nossa volta. E como consequência, essa vibração de enxergar a boa parte desse novo olhar vai também começar a trazer para nós algo diferente, algo melhor. Isso é lei. A lei faz parte das leis. Então vamos trabalhar esse novo olhar com entendimento pela fé raciocinada, verdadeira, consciente, pela fé operante. Não apenas dizer acredito, mas a dizer trabalho dentro da minha fé. Esse é o nosso novo olhar. Vamos ter esse novo olhar, este novo ano que se inicia, para seguirmos assim melhores, com mais felicidade, com menos inquietações, sabendo que a proteção, que a bênção de Deus, que a misericórdia e justiça de Deus está para nós a todo o momento. Mesmo quando não percebemos, ela está lá. Que passamos então esse novo olhar para percebermos isso e assim sermos mais felizes e nos transformarmos. Obrigada pela atenção de todos. Fiquem todos na paz de Jesus.